Celebramos hoje, na liturgia tradicional, a festa do grande apóstolo São Tomé. São Tomé, ele é colocado nos evangelhos, sobretudo de São João, Tomé, o Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Tomé, o gêmeo. Não se sabe exatamente porque esse apelido, ou esse título que foi dado a Tomé. Tomé aparece em diversos momentos do Evangelho, mas eu gostaria de pegar 3 momentos específicos para nós refletirmos um pouco sobre a sua figura como apóstolo do Senhor. O primeiro episódio em que aparece Tomé foi quando Jesus ia para Betânia, estava no norte, ia para o sul. Betânia fica perto de Jerusalém, por ocasião da morte de Lázaro. E Jesus disse: vamos então a Betânia. Lá Jesus iria ressuscitar Lázaro. O movimento contra Jesus nos meios oficiais já era muito grande. E disseram: o senhor vai a Jerusalém, lá que iriam te matar? Falaram para Jesus, os apóstolos. E Tomé então disse: vamos juntos e morramos com ele. Esta frase de Tomé demonstra o seu espírito de seguimento de Jesus. Seguir a Jesus em todos os seus passos, inclusive até com a morte. Seguir Jesus enfrentando todas as dificuldades e enfrentando todas as perseguições. Tomé mostra aí o que é o discípulo de Cristo, o que nós devemos ser. E quando nós deixamos tudo para seguir a Jesus, nós nos colocamos com Ele em todos os momentos. A nossa vida deve ser, pois, transcorrida aqui na terra, como seus discípulos, neste seguimento. Jesus veio a nós, se fez homem para nos salvar, mas se fez homem, sobretudo, para estar próximo de nós. O evangelista São João nos diz: ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradução ao pé da letra seria: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Jesus armou a sua tenda, ou seja, quis a sua morada no nosso meio. E quando Ele vem a nós, Ele quer ficar conosco. E seguir a Cristo é estar no seu coração como Ele está no nosso. Vamos e morramos com Ele. Que a nossa vida, pois, seja uma vida de total seguimento, numa união íntima nossa com Ele. Nós em Cristo e Cristo nele, apesar das dificuldades que nós tenhamos que enfrentar. O cristão não encontra glória aqui na terra. A nossa glória é no céu. E estar com Cristo na cruz é estar com Ele também depois na glória. No segundo momento em que vemos Tomé falando, encontramos lá Tomé na última ceia, em que Jesus fala para os apóstolos que iria para o céu e iria preparar um lugar para eles. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou para lá para preparar lugar. Depois Jesus fala: onde eu vou, vós não podeis ir. E Tomé então diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como, pois, poderemos saber o caminho? Esta frase provocativa de Tomé mostrava a sua dúvida a respeito da verdadeira missão de Jesus. Mas ela provoca em Jesus uma resposta que é muito importante para todos nós. É exatamente aí que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em resposta a Tomé, que disse não saber o caminho. Realmente nós, muitas vezes, não conhecemos quais são os desígnios de Deus com relação a cada um de nós. Vivemos hoje problemas grandes no mundo, muita confusão, muitas dúvidas, muitas pessoas perdidas, sem saber o que vai acontecer, tantos sofrimentos, tantas dificuldades e, sobretudo, tantas apreensões. Começamos agora um novo ano
e um ano de uma grande incógnita. Lógico que nós nunca sabemos do nosso futuro, mas podemos pelo menos ter uma ideia de um certo planejamento que podemos fazer. Só que o mundo agora está vivendo de tal forma que até os planejamentos que possamos fazer serão sempre uma incógnita. Poderemos ou não poderemos realizar? Faremos ou não faremos? Realmente nós dizemos para Jesus: Senhor, nós não sabemos o caminho. A humanidade hoje vive numa dúvida muito grande, não sabe o caminho. Depois dessa confusão em todas as partes, inclusive na própria igreja, qual é o caminho? E Jesus então nos dá essa resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus revela primeiro a Tomé, mas revela também a cada um de nós. Nós muitas vezes não compreendemos os desígnios de Deus, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para mim. Senhor, eu não sei, mas eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e eu quero Te seguir aqui e agora. Então, se eu quero ter segurança no futuro, eu tenho que seguir a Cristo aqui e agora, neste momento. Não tenho nenhuma dúvida, eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eu tenho que fazer, faço agora. Não posso fazer muitos planos para o futuro, porque, como já diziam os antigos, o futuro a Deus pertence. Mas eu tenho certeza que hoje eu posso seguir a Cristo. E sigo, e seguindo a Cristo, eu coloco o meu futuro nas suas mãos. Isso nos leva a pedir a Jesus que nos dê a graça de compreender, nos ajude a compreender o que Ele quer de nós. E isso nós vamos percebendo durante a nossa vida, e à medida que Cristo vai nos mostrando o que Ele quer de nós, nós vamos seguindo, porque nós confiamos nele, confiamos na Sua palavra. Não tenhamos medo se nós nos deixamos conduzir pelas mãos de nosso Senhor. Um terceiro momento é a cena famosa que nós vemos de Tomé, a chamada incredulidade de Tomé. Talvez seja muito forte essa palavra, dizer que Tomé foi incrédulo, mas é assim que é conhecida a cena. Logo depois da ressurreição, Jesus aparece aos apóstolos sem Tomé, e depois que Tomé chega, os apóstolos falam a ele que Jesus tinha aparecido, ressuscitado, e Tomé então expressa a sua dúvida: se eu não tocar nele, se eu não meter o meu dedo nas suas chagas, não colocar a minha mão, o meu dedo no seu lado, eu não acreditarei. É interessante mostrar que para Tomé a identidade de Jesus não era o seu rosto, eram as chagas. Tomé já tinha o início da fé no ressuscitado. Colocava, vou conhecer Jesus não pelo seu rosto brilhante, pelo seu rosto cheio de glória, mas eu vou conhecer Jesus nas chagas. E é realmente uma lição para nós, discípulos de Cristo, apesar da nossa pouca fé, de nós dizermos: eu creio no Senhor, mas creio nas suas chagas. É a identidade de Cristo, o seu sofrimento, a cruz e as chagas que nos trouxeram a redenção. E Jesus então, 8 dias depois, aparece aos apóstolos, estando no mesmo lugar, e aí já com Tomé. E Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. Então, vem Tomé, vem cá, pega a tua mão e toca nas minhas chagas. Então, a mão de Tomé nas mãos de Jesus. Pega o teu dedo e toca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Não seja incrédulo, mas fiel. E esse ser fiel não é apenas o crer, mas o ser fiel é o viver o que crê. Porque ali
não era apenas um crer intelectualmente, eu acredito, mas é um crer que leva à vida, uma vida a partir das chagas de Cristo. Então as chagas de Cristo, elas são a nossa vida e no certo sentido, a fonte da nossa fé e do nosso modo de viver segundo essa fé. E Tomé, então, se prostra diante de Jesus e faz aquela linda profissão de fé que nós devemos fazer sempre, né? Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Santo Agostinho diz que Tomé tocava no homem, mas confessava a sua fé em Deus. Tocava no homem Cristo, mas confessava a sua fé em Deus. Cristo, Deus e homem, meu Senhor e meu Deus. Esta fé de Tomé nos leva a uma bem-aventurança, porque logo Jesus fala: tu creste, ó Tomé, porque tu me viste. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou seja, nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque Tomé tocou nas chagas de Cristo e por isso acreditou. Nós não vimos e nós acreditamos. A nossa fé é a fé no testemunho dos apóstolos, mas é uma fé dada por Deus como uma virtude sobrenatural que nos leva a uma vida de acordo com a vontade dEle. Esta palavra de Jesus, de que nós somos bem-aventurados, elas nos confortam na nossa insegurança no dia a dia. Nós somos bem-aventurados porque nós acreditamos. Bem-aventurado o que não viu e acreditou. Podemos dizer que somos como Maria Santíssima, que quando foi visitar Isabel, ouviu uma frase semelhante: bem-aventurada és tu que acreditaste. Mas Maria não viu. Bem-aventurada és tu que acreditaste, porque em ti se realizarão todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então essa fé nossa, não vimos, mas acreditamos, porque nós já recebemos a graça dessa bem-aventurança, e Deus vai realizar em nós, por causa dessa fé, todas as coisas que Ele nos prometeu. Por isso nós nos confortamos e confiamos. E temos coragem para, nesse mundo tão difícil, tão complicado, com tantas perseguições à nossa fé, à nossa igreja, com tantos problemas que nós encontramos nas nossas famílias, na nossa casa, com tantas lutas na nossa vida, luta para fazer a vontade de Deus, lutas contra nós mesmos, nos nossos ímpetos, nas nossas dificuldades, nas nossas inseguranças. Nós somos bem-aventurados. Por isso tenhamos coragem, e esta fé é que nos dá coragem para prosseguir seguindo a Jesus, apesar das dificuldades que nós tenhamos. Olhemos o exemplo de São Tomé, que depois daquele momento, depois da Pentecostes, ele cheio do Espírito Santo, e movido por essa fé, ele sai por toda parte, pregando o Evangelho de Jesus, até ser martirizado, até entregar a sua própria vida por causa de nosso Senhor. Então que essa fé nos leve também a darmos testemunho de Cristo no mundo, com a nossa própria vida, seja vivendo ou seja morrendo, não importa, importa que a nossa vida seja totalmente em Cristo nosso Senhor. E Santo Tomé interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.